No dia 25 de Abril, a Câmara Municipal da Amadora inaugurou um monumento de homenagem a Mário Soares. Vamos ver, eu inclusive já falei disto aqui no canal, mas é para vocês verem o resultado. Vamos ver os gastos de dinheiros públicos e ver qual é que foi o resultado. Ora, como eu dizia, a homenagem a Mário Soares custou 246 mil euros à Câmara da Amadora. A peça inaugurada no 25 de Abril foi adjudicada por ajuste direto ao artista Vils e paga com dinheiro público. E tem aqui, basicamente, o belíssimo resultado deste monumento de homenagem a Mário Soares na Amadora, que é inclusive a terra onde eu nasci, e acho interessante que dinheiros públicos sejam utilizados de toda a maneira e feitio para homenagear e favorecer um determinado espectro político, seja através de órgãos de comunicação social, seja através de monumentos inaugurados, sabe Deus por que razão é que foi escolhido, por exemplo, este artista, e tem aqui o resultado, mais 200 mil euros para homenagear uma figura que só fez mal ao país, literalmente. A maior parte das ações políticas de Mário Soares, eu honestamente tenho dúvidas e já me perguntei várias vezes a mim mesmo isso mesmo. Qual é que será a figura que mais mal fez ao país entre Mário Soares e Francisco Pinto Balsemão? Um com poder político formal, outro sem poder político formal, apesar de que esteve na fundação do PPD na altura, mas pergunto-me até ao dia de hoje, qual destes senhores terá feito mais mal a Portugal? E ainda hoje não tenho uma resposta. Deem-me uma resposta vocês nos comentários, apesar de que eu acho que Francisco Pinto Balsemão tinha um enraizamento no poder informal, mas não é por ser informal que deixa de ser relevante, e tinha muito poder vindo do exterior e tinha relações no exterior bastante favoráveis à sua continuidade nesta forma de poder informal, fora o controle dos mídias tradicionais, mas enfim, já estou a divagar, não é esse o tema do vídeo. Vamos ver os preços e os detalhes desta homenagem. A Câmara Municipal da Amadora gastou 246 mil euros com o IVA incluído, numa peça de homenagem a Mário Soares, inaugurada no sábado no Parque da Liberdade, no âmbito das comemorações do 25 de Abril. E, portanto, no 25 de Abril pode-se gastar tudo e mais alguma coisa, não importa, é a revolução dos camaradas de Abril e, portanto, quem é que quer saber se gastam 200 mil ou 300 mil? É festarola, é festarola. De acordo com a informação disponível no portal base, consultada pelo Correio da Manhã, o contrato foi adjudicado por ajuste direto ao artista Vils a 31 de agosto, com um prazo máximo de execução de 120 dias. A intenção inicial da autarquia passava por assinalar o centenário de Mário Soares, celebrado a 7 de dezembro de 2024, mas a inauguração acabou por ocorrer apenas 6 meses depois, já no contexto político e institucional das celebrações de Abril. Portanto, deixa ver se eu percebi, 31 de agosto e só foi inaugurado em Abril, sendo que o prazo máximo era 120 dias, a sério. Portanto, literalmente nem sequer o prazo foi cumprido. Isto é uma paródia, honestamente, quer dizer, não que me interesse o prazo, francamente, interessa-me é que me estejam a chular dinheiro dos meus impostos para homenagear uma pessoa que politicamente me diz zero, aliás, diz-me menos que zero, na verdade, e quer dizer, eu tenho que pagar por isto e as condições mínimas, só havia uma exigência, tens 120 dias para fazer isto, ele conseguiu não a cumprir. 120 dias dá em torno de 4 meses, portanto, basicamente 4 meses de agosto até abril, passaram mais meses do que 4, como conseguem perceber, e portanto nem sequer o prazo cumpriu. Isto honestamente, isto é indescritível. A obra, um diorama com 5 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e cerca de 7 toneladas, foi encomendada pela autarquia da Amadora numa fase particularmente sensível do calendário político, em vésperas de eleições autárquicas realizadas em outubro do ano passado. Para quem está lembrado, eu já tinha falado sobre este tema, mas agora estamos apenas a ver o resultado desta brincadeira. À data da adjudicação, a Câmara já era liderada por Vítor Ferreira, o socialista que ganhou novamente, diga-se de passagem, que assumirá a presidência do município em julho de 2024. Pois ele na altura não concorreu, ele foi substituir uma eurodeputada. Refere o Correio da Manhã, o autarca viria a consolidar a liderança nas urnas uns meses mais tarde. Na cerimónia de inauguração marcaram presença Vítor Ferreira, o secretário-geral do Partido Socialista, e familiares do antigo Presidente da República e fundador do Partido Socialista. Durante a inauguração, o Presidente da autarquia justificou a iniciativa como um tributo à memória de Mário Soares, afirmando que evocar Mário Soares é celebrar não
apenas um homem, mas a conquista da dignidade democrática e a afirmação de um país livre, plural e voltado para o futuro. Não, na verdade é mesmo voltado para o passado. E a questão essencialmente é a seguinte: a esquerda, genericamente a esquerda radical a nível europeu, mas a nível português de forma muito mais evidente, sempre teve uma capacidade enorme e uma competência enorme em trabalhar os mitos e o imaginário das pessoas. Os mitos essencialmente têm várias características que o compõem. Têm os seus símbolos, têm os seus heróis, as suas histórias gloriosas também, e lá está, mitos está tudo incluído, seja o cravo vermelho, como todos sabem, é um símbolo soviético, está associado à antiga Revolução Soviética, como também as músicas, a música, inclusive agora no 1º de Maio, estava a ouvir a música, o hino da CGTP e tudo mais, é um hino que apela aos instintos mais primitivos das pessoas e que trabalha de uma forma bastante intensa o imaginário do povo que a ouve. Para vocês pensarem nisso, por exemplo, eu falava disso com a minha mãe ao jantar e a minha mãe mostrava-me músicas e que eram conhecidas na altura da sua juventude, e tem graça que eu não me tinha apercebido, mas algumas das músicas associadas à esquerda revolucionária passaram nos meus anos de escola a partir do 5º ano. Portanto, eu ouvia-as na escola, literalmente, músicas que eram tratadas, enfim, como músicas que eram parte da história de Portugal e de certa forma são de forma descritiva parte da história de Portugal, não prescritiva, mas descritiva, ou seja, não é algo que devesse acontecer, mas é algo que aconteceu, estamos apenas em matéria de descrição da realidade. Mas o miúdo do 5º ano, como era eu, ouvia estas músicas na minha escola, do 5º ao 9º ano. E é interessante pensar, primeiro, nas características dos mitos, depois da forma como eles trabalham no imaginário das pessoas e a forma como são eles próprios trabalhados pelos revolucionários que nunca andaram a dormir neste tema. E, portanto, esta questão do Mário Soares ser o símbolo da democracia e tal é uma forma de enfatizar os heróis da Revolução e da simbologia da Revolução. Depois, os escravos na rua, que mesmo pessoas que se dizem de direita insistem em empregar ideologia esquerdista e símbolos associados à antiga Revolução Soviética. Não sou eu que o digo, há vários historiadores que falam sobre o assunto, e inclusive o Dr. José Luís Andrade falou também dessa questão, e nos seus livros podem investigar, tem livros sobre a história portuguesa e também sobre a Guerra Civil de Espanha, que teve uma entrevista comigo aqui recentemente, e portanto isso é conhecido por todos e a esquerda sempre teve esta capacidade. A questão dos mitos e o trabalho autárquico também para enfatizar estas forças revolucionárias e para dar homenagens a antigos líderes que são literalmente os heróis dos mitos da Terceira República, acabam por desempenhar um papel fundamental naquilo que é a continuidade ideológica da esquerda, que apesar de não ter obrigatoriamente uma maioria até sociológica neste momento, acabam por ter de certa forma um controlo nas verdades que as massas assumem como eternas. Esta ideia que é muito comum e que é partilhada pela pessoa comum e que é dita sem qualquer conhecimento, por exemplo, de John Rawls, em que diz tudo o que eu faço é legítimo desde que eu não magoo o outro, quando nós sabemos que isso é uma verdade. Há várias coisas que nos fazem mal a nós mesmos, seja fisicamente, seja ao espírito, e que não é por não fazerem mal a outra pessoa que não são inerentemente más, mas esta ideologia está presente na grande generalidade das pessoas. Isto é o imaginário a trabalhar, é o imaginário trabalhado das massas que acabam por absorver as ideias como verdades absolutas e inquestionáveis, mesmo sem conhecer os seus autores e mesmo sem perceber que eles estão apenas a tomar um lado ideológico da batalha política que acontece genericamente. Mas, enfim, passando isto tudo à frente, estouraram mais 200 e tal mil euros dos dinheiros públicos para uma estátua a Mário Soares, que é uma figura que, no meu entender, não teve interesse nenhum politicamente, e acho que era uma figura que, apesar de inteligente no jogo político, foi uma figura que fez muito mal a Portugal. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.